Olá, bem-vindos ao nosso podcast, evidentemente, Atualidades em Saúde Mental. Bom, o nosso episódio hoje, ele vai ser temático, né? Porque nós vamos falar de inteligência artificial, os impactos em relação à psicoterapia, em relação às habilidades cognitivas. E nós vamos ter uma entrevista também com o Luiz Henrique Santana, que ele trabalha com análise de dados e vai poder contribuir bastante para a nossa conversa de hoje. Eu vou daqui a pouco passar a palavra para o César, mas eu vou ter que citar que eu estava aqui esperando, a gente estava arrumando os equipamentos e eu estava pelo Instagram, daí eu vi assim uma postagem que acaba refletindo bastante o nosso momento. Diz assim: só Deus e o ChatGPT sabem a situação que eu me encontro. Eu já adianto que, como terapeuta, o que eu escuto de clientes, né, de pessoas, de amigos, nossa, daí eu fiquei perguntando pro ChatGPT o que eu faria, o que eu deveria fazer, enfim, isso com certeza vem crescendo muito. César, o que você trouxe pra gente hoje? Bom, então, olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast de atualidades em saúde mental. E hoje, como a Fernanda disse, a ideia é a gente tratar de estudos que envolvem saúde mental, ter alguma interface entre saúde mental e a inteligência artificial. E acho que um dos usos de inteligência artificial tem sido esses chatbots, o ChatGPT, por exemplo, e ferramentas afins. E tem preocupado bastante pais, professores, educadores, sobre o quanto que o recurso a esse tipo de ferramenta efetivamente pode não só melhorar o desempenho, mas também melhorar a aprendizagem ou, inversamente, talvez piorar a aprendizagem, deteriorar a aprendizagem. E, basicamente, eles têm medo da gente estar ficando mais burro. Exatamente. Tá perdendo a capacidade cognitiva. Exato. Será que o ChatGPT ele pode ser emburrecedor? Será que a gente pode estar atrofiando algumas capacidades cognitivas em função de estar terceirizando-as, né, para uma inteligência artificial? É interessante, porque eu já escutei de muitas pessoas, nossa, eu não respondo um e-mail sem jogar na inteligência artificial. Eu não respondo uma mensagem sem fazer isso. Exatamente. Então, essa pergunta é super válida. Exato. E daí, recentemente houve um episódio, eu acho que nos fez pensar muito sobre isso. Alguns da audiência talvez tenham acompanhado, mas uma colunista da Folha de São Paulo escreveu uma coluna chamada Meus textos usam inteligência artificial, mas meu pensamento não. Né? E era ela discutindo isso, e ela tinha argumentos interessantes no início do texto, quando ela falava, por exemplo, o advento da calculadora. Não fez com que a gente... Será que fez com que a gente ficasse, né, menos hábil em habilidades matemáticas? Né? E isso poderia valer para tantas outras tecnologias que nós temos, né? Então, de fato, acho que é um questionamento válido. E se você parar para pensar, isso é uma coisa que está muito em voga na mídia ultimamente, né? Acho que foi ano passado que a expressão brain rot foi classificada como o termo do ano, a expressão do ano, né? Sim. Por um dos... não lembro qual dicionário, né? E a ideia de brain rot, se fosse para fazer uma tradução muito literal, seria o apodrecimento cerebral, alguma coisa assim, né? E muitos estudos estão tentando traçar essa relação com o uso de tecnologia, tempo de tela, consumo de rede social, e isso que está sendo chamado de brain rot. Porém, até agora, os estudos têm sido inconclusivos, eu diria. Se for realmente para considerar o que há de melhor evidência disponível, infelizmente ainda não tem nada muito peremptório, não tem nada muito certeiro. Eu digo isso porque eu fui pesquisar e eu me lembrei muito, quando a gente começou a falar sobre o que trazer aqui para apresentar para vocês, de um estudo que circulou muito nas redes sociais, inclusive LinkedIn, né, por exemplo, estava muito espalhado sobre um suposto não, existe realmente esse estudo do MIT Media Labs, do MIT, né, que é uma instituição, né, super reconhecida e tudo mais, e daí geralmente as pessoas tendem a achar que não, um estudo feito pela galera do laboratório do MIT deve ser uma coisa contestável e tudo mais. Mas é um estudo que, basicamente, ele mostrava o desempenho das pessoas feito com estudantes em que eles deveriam performar algumas tarefas recorrendo ao ChatGPT versus recorrendo apenas a mecanismos de buscas, como o Google, versus sem qualquer tipo de auxílio. E além dele, e eles testaram depois o quanto que eles se lembravam do que eles faziam nessas tarefas, então o quanto que ficava retido, entre aspas, na memória, o desempenho em si, e eles, a partir dessas... E também, avaliaram, usaram técnicas de imaginamento cerebral para ver como que o cérebro... aliás, não era imaginamento cerebral, perdão, era eletroencefalografia. Tá. Alguns
veículos noticiaram que estaria usando uma forma, né, de exame de imagem, mas na verdade era só eletroencefalografia, EEG, que é para você pegar pontos no couro cabeludo, né, que você pega ali, que estão sendo ativadas, de onde você infere que estão sendo ativadas regiões cerebrais. E eles observaram que tinha menos ativação de regiões cerebrais quando se usava ChatGPT, que Esse é o parênteses agora que todo mundo já imagina, meu Deus, a gente realmente está emburrecendo. Mas é bom segurar, gente. Exato, calma. Não parem aqui, por favor. Enfim, menos conectividade, menos ativação de algumas regiões cerebrais. Para além disso, enfim, um desempenho que se deteriorava depois. Só que tem uma série de questões. Por exemplo, foi um estudo feito em várias fases, né, longitudinal. Começou com 54, um N de 54 participantes, terminou com 18. É um estudo que, quando você pega, né, geralmente estudos que envolvem coisas do cérebro, né, as pessoas ficam muito impressionadas com isso. Mas, na verdade, você ter menos ativação cerebral não necessariamente significa menor esforço cognitivo, desempenho cognitivo, pode significar simplesmente mais eficiência. Se você estiver entregando a mesma coisa, só que com um gasto energético menor, um esforço menor, isso significa mais eficiência, não necessariamente menor qualidade. Então, por uma série de motivos, muitas pessoas também falaram, calma, devagar, porque esse estudo ainda não é tão conclusivo quanto se alardeou por aí, e também é um estudo que ainda é um pré-print. Né? Então ainda não está publicado. Justamente por isso, quando eu fui atrás, eu falei, não sei se esse é o melhor estudo pra gente se basear para tirar uma conclusão como essa. Eu falei, vou procurar alguma outra coisa que já esteja publicada, mas tem uma conclusão tão peremptória quanto essa de recurso ao ChatGPT está nos emburrecendo. E esses dados ainda não existem, tá? Então, infelizmente, como a nossa proposta é trazer, né? Eu imagino o alívio, né? De quem tá escutando, eu posso fazer as minhas perguntas. Exatamente. E o meu próprio, porque eu também sou usuário de ChatGPT e eu tenho me perguntado muito sobre isso. E eu vejo muitos alunos usando isso, inclusive durante a aula. Eu acho que é um pouco utópico qualquer professor hoje em dia achar que seus estudantes não vão recorrer a ChatGPT, né? Mas tem um segundo estudo, esse sim, está publicado na Computers and Education, que é um periódico específico e super referência nessa área específica de interface entre educação. Que ano é esse, César? Esse da Computers and Education, se não me engano, do ano passado. Ele é muito recente. O do MIT também é do ano passado, mas ainda é um pré-print. Esse já está publicado. Esse é um bom ponto, né? Porque você trouxe o quanto que os estudos não são conclusivos, mas eu acho que também a gente tem que entender que a gente está falando a inteligência artificial. O que ela é nesse momento é muito diferente do que ela era 2 anos atrás. Exatamente. E que é muito diferente do que ela era 4 anos atrás. E agora eu tô pensando aqui o quão difícil é a gente ter a produção de pesquisa. A gente sabe, né, pessoal, quem trabalha com pesquisa, você precisa ter todo o acionamento, né, de conselho, né, ético de pesquisa, a elaboração, a coleta. Daí, de repente, gente, você publica resultado e a IA não é nem mais a mesma, não é? Exato. Exatamente. Então, e nem deu tempo ainda de você ter estudos longitudinais com, enfim, um espaço de tempo maior. Né? Isso só vai ser possível. O ChatGPT mesmo foi lançado há, 5 anos, eu não me lembro exatamente de quando ele começou, mas faz muito pouco tempo, né, que nós temos acesso a essa ferramenta, e são as versões mais recentes que estão cada vez mais surpreendentes, fazendo coisas, né, que antes eram, talvez, difíceis até de imaginar. Mas esse novo estudo que eu estou falando da Computers and Education foi um N bem maior, se não me engano, 1.600 estudantes, e basicamente eram estudantes que estavam numa condição em que hoje em dia cada vez mais fala sobre a importância de metodologias ativas, onde eu leciono hoje a gente usa muito metodologia ativa, que é manter o aluno em atividade durante o processo de aprendizagem, e isso já tem bastante estudo que mostra que favorece realmente o processo de aprendizagem. Seria a IA auxiliando nisso, porque era basicamente um método no qual os estudantes aprendiam um conteúdo e daí eles tinham que produzir algo a partir daquele conteúdo, por exemplo, produzir uma questão. Então, me elabora 3 questões de prova a partir da aula que você acabou de ter sobre um assunto X. E daí um aluno produzia e o outro avaliava o que esse aluno produzia. Ele tinha que escrever uma avaliação, um aluno avaliava o outro e tinha que escrever uma avaliação desse daqui para esse daqui. O que avaliava tinha a sua avaliação avaliada por uma inteligência artificial, que dizia para ele, você poderia ser mais específico, né, isso daqui, o que você quis dizer com isso, né, o seu colega se beneficiaria mais se você fosse mais preciso aqui e ali. Então eles fizeram uma condição na qual as pessoas tinham acesso ao ChatGPT, outras que tinham acesso apenas a um checklist. Eles falaram o que cabe numa boa avaliação. Isso, um papel escrito ali, algumas regras que ele poderia seguir, e outros sem nada, e eles viram realmente que o ChatGPT
aumenta bem a performance desses alunos. Eles iam produzindo avaliações cada vez mais, eles tinham métricas depois para avaliar, realmente em termos de conteúdo, em termos de criatividade, em termos de profundidade e tudo mais. E eles viam que o ChatGPT melhorava mais do que o simples checklist, porém, com a retirada depois do ChatGPT, esse desempenho deteriorava. Né? Ou seja, o que esse estudo nos diz? Que era um estudo com muito mais controles, era um desempenho que deteriorava e basicamente o que isso nos diz é que as pessoas se tornaram... É difícil dizer que elas se tornaram dependentes do ChatGPT, mas elas não desenvolveram autonomia suficiente para poder performar tanto quanto elas performavam com o ChatGPT. Ou seja, é como se o ChatGPT ali operasse, eles usam esse termo, como uma prótese cognitiva. Ou seja, eles não estão ensinando a fazer... O ChatGPT não está ensinando a pessoa a ser diferente. Então, sabe quando você usa um GPS e depois de tanto usar GPS, eu mesmo não sei mais se eu sei dirigir numa cidade estranha sem GPS. Eu acho que eu teria muita dificuldade. Então, desse ponto de vista, ainda é alarmante dizer que está nos causando brain rot por um lado, mas por outro lado, eu acho que esse tipo de estudo mostra que existe um termo para isso que é cognitive offloading, né, que você terceirizar algumas habilidades cognitivas talvez tenha consequências que a gente não está antevendo. Nossa, né, e não querendo ser pessimista, né, César? Mas agora você falando, eu me dei conta. E nós estamos falando de, muitas vezes, adultos, né? Então, por exemplo, você usando, eu usando, né? A gente cresceu sem essa tecnologia. Agora eu fico me perguntando se uma criança não desenvolveu esse repertório, um repertório de criatividade, um repertório de resolução de problemas, né? Se ela vai diretamente no chat enquanto uma ferramenta principal de resolução, né? Então, ela deixa de desenvolver essa habilidade, porque na ausência dessa ferramenta é possível que ela não tenha essa autonomia desenvolvida, né? Então, agora, fiquei, assim, extremamente preocupada, né? Enquanto mãe... Então, assim, não use. Eu não quero ser essa mãe paranoica, né, do não use inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, o quanto que o perigo, o risco, estaria muito maior quando você não tem garantia que aquele indivíduo, ele tem essas habilidades já desenvolvidas que garantiriam uma autonomia na ausência, né, desse uso específico. Sim, sim. Não, concordo total contigo. Eu acho que faz toda a diferença você já ser socializado desde sempre com isso, como crianças e adolescentes estão sendo, versus a gente que viu os dois mundos. Eu acho que, né, obviamente, de novo, pro ponto lá do início da colunista da Folha, também não dá para ser reacionário no sentido de resistir às inovações tecnológicas ou mesmo revoluções tecnológicas, porque, enfim, assim como provavelmente da escrita à mão à escrita digital alguma coisa foi perdida, também alguma coisa será perdida, mas isso é um mundo em transformação. Mas eu acho que, enfim, é isso, temos que estar atento a como isso está afetando, sobretudo, as novas gerações que estão sendo desde muito cedo socializadas com isso. Nossa, perfeito. E o estudo que você trouxe, inclusive, dá para dialogar com isso, você diria? Super. Sobre o quê? Super. Gente, eu trouxe uma pesquisa para vocês, recente também, de 2025, extremamente interessante. Vamos lá. Acho que algo que a gente tem escutado muito, né, é aquele receio, até por parte de psicólogos, né, então a IA vai substituir o terapeuta, né, tem até alguns filmes futuristas, né, que colocam o terapeuta como uma inteligência artificial já, né, eu assisti o filme esses dias que era muito isso, o terapeuta era uma grande inteligência artificial, né, então tem toda essa dúvida, esse receio, e por outro lado, você percebe sim que as pessoas, elas acabam usando ChatGPT e outras inteligências artificiais como forma de aconselhamento, tá? Então, o que eu faço nessa situação? Tô me sentindo dessa maneira, né, então gera aqui uma grande dúvida. O quanto que essa ferramenta poderia ser usada enquanto recurso terapêutico, por exemplo, um recurso a mais, né? Ou se poderia um dia vir a ser usada como a principal fonte terapêutica, né? Então, eu trouxe essa pesquisa de 2025, ela foi feita na Ucrânia, e por que ela é tão interessante? Ela foi feita, pessoal, numa situação de guerra. Então, ela foi conduzida com mulheres que elas têm o diagnóstico de ansiedade, estão todas diagnosticadas, deixa eu até puxar aqui, são 110 mulheres, né, diagnosticadas com ansiedade,
num perfil mais agravado, né? Estão com sofrimento clínico muito grande. Ucrânia, o que está acontecendo na Ucrânia? Guerra. Então, a gente tem um contexto de guerra. E por que é importante, né? Acho que eu não preciso ficar dizendo quanto que no contexto de guerra você tem o seu estado de ansiedade mais agravado ainda. Então, tem esse ponto. E tem um outro ponto de que muitos serviços não básicos deixam de ser oferecidos, né? Então, o que acontece? Essa população acaba estando mais vulnerável a ter possibilidade de ter uma intervenção com profissionais de psicologia. Então, tem uma dificuldade de acesso, né? Então, o que eles fizeram? Eles compararam, então eles fizeram uma distribuição randômica e eles fizeram uma comparação, durou 8 semanas esse estudo, né? Então, parte das participantes teve intervenção com psicólogos cadastrados, né? Aqui no Brasil a gente tem o CRP, né? Então tem lá o registro deles, então psicólogos que tinham todo o registro, toda a formação adequada para trabalhar com ansiedade, então tinham formação para isso. E o outro grupo, pessoal, recebeu aconselhamento e orientações de uma IA. Mas o que é importante falar sobre essa IA? A gente não está falando do ChatGPT, a gente não está falando de uma IA completamente pública, a gente está falando de uma IA que ela foi produzida para dar feedbacks corretos sobre intervenções terapêuticas. Então, ela foi desenvolvida pelos pesquisadores. Isso faz toda a diferença, né? Por quê? Nós não sabemos o quanto que todas as informações nos chats, né, de modo geral, são fidedignas com o que é o mais recomendado cientificamente para um quadro clínico. Então, nessa pesquisa, a IA garantia que as orientações eram orientações corretas. Bom, vamos lá para o resultado, pessoal. Então, o que eu tenho? Vou até puxar aqui a porcentagem. Importante. Então, eles fizeram toda a mensuração pela escala de Hamilton, pela BAI, que são escalas extremamente recomendadas para você usar para fazer análise dos sintomas de ansiedade. Então, a pesquisa foi super bacana nesse sentido. Bom, vamos lá. Para quem fez a psicoterapia tradicional, então essa psicoterapia com psicólogo, nós temos uma redução dos sintomas de ansiedade entre 45% e 50%. É uma ótima notícia para quem é psicólogo e para quem, né, quer valorizar a sua profissão. Então, assim, a gente teve uma redução muito significativa dos sintomas, né? Mas e aí? E a galera que não teve acompanhamento dos psicólogos, mas teve acompanhamento do chat, tinha um nome, né? Chamava Chat Friend, né? Como é que foi a redução? Bom, vamos lá. Né? Dá aquele tempinho para as pessoas imaginarem, né? O quanto que vocês acham que reduziu, né? Isso. Bom, reduziu, pessoal, entre 30% e 35% os sintomas de ansiedade. Então, a gente teve uma redução aqui importante e também significativa, né? Bom, vamos lá. Mas não foi na mesma proporção. Só para entender, 30 a 35 com a inteligência artificial, 40 a 50 com a psicoterapia. Tá, então, certo. De modo geral, ambos tiveram uma redução significativa. Mas a redução dos sintomas de ansiedade com a psicoterapia foi maior. Chegou a 50%. Né? E agora a gente vai discutir alguns pormenores. Então, o que tem de vantagem no acompanhamento com o psicólogo e o que teria de vantagem no acompanhamento com a inteligência artificial. Né? Acho que é importante a gente trazer o que pode justificar a redução de ambos e por que da psicoterapia foi maior essa redução dos sintomas. Sim. Bom, o que os participantes apontaram e as análises apontaram como um propulsor de mudança no acompanhamento com os psicólogos? Eu tenho, com os psicólogos, uma percepção e uma demonstração de que eu entendo a nuance emocional de quem eu estou atendendo. Isso permite uma facilidade de validar o sentimento do outro e aumenta a vinculação, o que facilita o processo terapêutico. Sim. Então, são aqui algumas variáveis relacionadas com um bom funcionamento desse atendimento clínico que ajudou a reduzir os sintomas. Tá, mas o que a gente pode olhar então para o chat? O que teria ali de vantajoso que poderia de alguma maneira auxiliar nesses resultados? Bom, vamos lá. Eu tenho uma disponibilidade 24 horas por dia e eu tenho uma prontidão em situações de crise.
Então, em situações de crise, eu tenho uma orientação que era garantida ser correta por ter sido desenvolvido pelos pesquisadores. Então, por exemplo, você está tendo crise de ansiedade agora, né? Compreendendo o contexto de cada cliente, né? Poderia ser, olha, então agora você vai fazer uma respiração diafragmática, agora você vai entrar em contato com uma rede de suporte. Então, ele dava orientações que eram orientações corretas e disponíveis 24 horas por dia, né? Então, eu tenho aqui uma vantagem. Bom, mas o que os pesquisadores trouxeram, então, como o modelo ideal, né? Eles trazem a possibilidade, pessoal, de um atendimento que fosse híbrido. Que eu tivesse esse acompanhamento com o psicólogo, que eu garantisse esse vínculo terapêutico, que eu garantisse essa percepção dessa nuance emocional, essas orientações completamente direcionadas, ao mesmo tempo. Para pessoas em situação de crise e sofrimento maior, o uso da inteligência artificial seria potencialmente riquíssima para auxiliar principalmente no manejo desses sintomas extremados no momento em que eles estão acontecendo. Então, eu acho que eu falei, pessoal, os pesquisadores em vários momentos, eu quero aqui me corrigir, porque eu tô fazendo isso, eu tô me percebendo que, sem querer, eu faço muito isso, e é uma pesquisadora, inclusive, né? Então, na verdade, né, o que ela traz é exatamente isso, né? Acho que a gente tem que sair desse lugar 880, branco no preto, né, de terapeuta humano, real, né, versus inteligência artificial, e nos apropriar dos recursos possíveis disponibilizados e usar essa ferramenta como um recurso adicional no nosso processo terapêutico. Perfeito. Faz sentido para você? Faz, e isso me faz perguntar também, acho que são dados muito importantes, mas o quanto que seria importante, talvez, nas formações em saúde mental, né? Então, desde graduação em psicologia, nas residências em psiquiatria, todas as demais profissões que de alguma maneira mexem com saúde mental, eu diria nem só saúde mental, mas que é o nosso interesse específico, você ter disciplinas que familiarizem as pessoas com esse tipo de ferramenta, familiarizem, né, os formandos em saúde mental nesse tipo de ferramenta, porque acho que você ter uma fluência para lidar com ferramentas como essa é uma coisa que muitas vezes não é intuitiva, né? Pessoas que às vezes estão no mercado há muito tempo precisariam se atualizar, e as pessoas que estão sendo formadas agora já saírem, né, dessa formação sabendo como que isso pode ser útil. Perfeito. Então... Perfeito. Concordo totalmente. Enquanto você falava, né, eu fiquei pensando agora na minha experiência enquanto, né, profissional que atende muitas vezes casos agravados. O quanto que me daria uma segurança adicional saber que eu tenho uma ferramenta, né, se for uma ferramenta treinada para ser adequada, dar, né, orientações adequadas, o quanto que eu tenho uma ferramenta que me daria um suporte adicional, né, para manejo dos casos, porque nós não temos essa possibilidade de estar disponível 24 horas por dia, nós não temos essa disponibilidade muitas vezes de ter encaixes imediatos, né, de ter atendimentos imediatos. Muitas vezes eu sou procurada por alguém para atendimento, eu estou em aula, estou fora de casa, não tenho essa possibilidade, casos que eu já acompanho. Então, eu fiquei aqui pensando agora um pouco mais afetivamente, né, emocionalmente, o quanto que poderia ser algo que me traria uma segurança, né, me traria uma tranquilidade maior. Né? Sim, sim. E acho que o grande desafio agora e daí tanto para os profissionais de saúde mental em trabalho em conjunto com as pessoas que desenvolvem essas ferramentas e os programadores, toda a galera de ciência, engenharia de computação, etc., é como você produzir ferramentas que façam isso de uma maneira segura, de uma maneira efetiva, porque isso também já tem alguns estudos que mostram em outras áreas da saúde, né? Tem um estudo especificamente, se não me engano, da enfermagem, que mostrava como o recurso à IA também pode ser, se a IA não for bem treinada, não for especificamente treinada para aquilo, pode ter consequências desastrosas. Teve alguns casos, inclusive, dessa história, né, de pessoas que por iniciativa própria faziam, aspas, terapia, se consultavam com a inteligência artificial, esses mecanismos que não são treinados especificamente para isso, e que houve desfechos muito negativos. Então, será que essa tecnologia vai ser efetivamente possível um dia? Será que é uma questão de tempo? Ou será que existe algum limite
mais do que simplesmente tecnológico para se chegar lá. É quase que uma questão de ficção científica aqui, né? E o quanto que psicólogos com expertise, com conhecimento de pesquisa, conhecimento científico, precisariam se apropriar e auxiliar no desenvolvimento. Né? Porque nós não temos a garantia das ferramentas até então que o que está lá de orientação é o que é o mais recomendado. Né? E da onde vem? Né? Da onde vem essa informação? Né? Então a gente tem uma questão de análise de dados, né? Mas como é feita essa análise de dados, né? Nós sabemos que a própria psicologia, ela tem uma gama de abordagens, de possibilidades teóricas muito grandes, né? Então, mesmo, às vezes, dentro da nossa área, existe uma discussão muito grande do que é evidência em psicologia, né? E com base nisso, é possível que nós tenhamos orientações agora disponíveis que realmente possam ser prejudiciais. Exato. E acho que essa questão, né, da formação do pessoal de saúde mental com relação a dados tem tudo a ver com a entrevista que a gente vai fazer agora, então, com o professor Luiz Henrique Santana. Bom, então agora estamos aqui com o nosso convidado, o professor Dr. Luiz Henrique Santana, bem-vindo ao Evidentemente. O professor Luiz Henrique é professor da Faculdade Santa Casa de São Paulo, do recém-criado curso de Psicologia. Isso. E também do programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista. Isso. Certo, então bem-vindo, professor. Muito obrigado, se apresente, por favor. Claro. O meu nome é Luiz Henrique Santana, né? Eu sou psicólogo de formação, eu vim do Pará, eu fiz a formação na Universidade Federal lá do Pará, em psicologia. Concluí no finalzinho de 2013, início de 2014, quando mais ou menos eu vim para São Paulo, inicialmente para um programa, né, do curso de verão de psicobiologia da Unifesp, né? A gente mencionou um pouquinho. E foi pela Unifesp que eu acabei conhecendo a Universidade Federal do ABC, o programa de neurociência e comportamento, onde eu fiz, e cognição, onde eu fiz o meu mestrado em neurociência. Depois eu fiz o meu doutorado em psicologia experimental e tive a chance de circular, assim, né, a despeito de ter feito o doutorado no meio da pandemia e muitas coisas assim também. Mas eu tive a chance de circular, conheci um pouco como é a pesquisa na China, no Instituto da Academia Chinesa de Ciências em Neurociência, né, em Xangai, e na Universidade da Califórnia também. Depois, desde então, né, de 2020 até bem recentemente, eu tenho trabalhado como consultor em neurociência e comportamento, mas trabalhei, né, mais especificamente com pesquisa de usabilidade, né, UX Research, como cientista de dados também, em alguns contextos, tanto na iniciativa privada quanto no terceiro setor, e mais recentemente também como consultor em alguns programas do Ministério da Justiça e da Fiocruz. Então, acabei tendo contato, assim, com uma perspectiva, assim, que eu sempre comento para os meus alunos, né, que não existia de várias maneiras. Na psicologia, quando eu estava na graduação, ela foi se constituindo, se fortalecendo, se inventando, e eu gosto muito de falar desses assuntos, né? Tenho meus interesses de pesquisa ainda, de psicologia comportamental e neuropsicologia, mas gosto bastante de conversar sobre tecnologia e comportamento. Legal. É a pessoa correta para a pergunta que eu vou fazer, então. Espero. A nossa discussão está vindo muito no sentido do quanto que a Ayala pode ser uma ferramenta para auxiliar o processo terapêutico, para auxiliar, inclusive, o andamento e a configuração do caso clínico pelo psicólogo. Me traz um pouquinho da sua experiência, como que você acredita que isso poderia trazer uma contribuição para a nossa prática, para o nosso dia a dia? Certo. É muito interessante, porque no final das contas eu acho que quando você está na ponta prestando serviço, que você está tentando fundamentar e prestar um melhor serviço baseado em evidências, tudo volta um pouco para os fundamentos, né? Em ciência, no final das contas, a gente quer, né, previsão e controle, né? Eu, como eu acho que prefiro dizer nesses contextos, né, padrões e previsões. E quando a gente formula a coisa dessa forma, eu acho que a IA, ela de cara salta à vista como um recurso que tem muito potencial. Porque enquanto a gente, muitas vezes, de um modo intuitivo, vai tentar, né, identificar pelo relato de um paciente, né, ou por uma grande demanda num setor, quando você está num hospital, né, mesmo num serviço escola, que você tem um fluxo de pacientes grandes, você vai tentar identificar tendências, padrões, para você conseguir pensar, eu vou fazer uma roda de conversa com que finalidade, com que temática, né? Vou fazer um programa de prevenção em saúde com que foco? Foco o que está aparecendo. Então, você lidar com dados te ajuda a ver
claro, padrões, mas ainda de um jeito que muitas vezes a gente tem que tomar as decisões todas, né? E aí, claro, às vezes, por várias questões que às vezes na psicologia do Brasil não tem como não falar, né? Vai de lacunas de formação até, claro, às vezes restrições que os serviços têm de digitalização dos processos e de outras ações, a gente tem limites. Mas a IA, ela te ajuda bastante com isso, né? Porque você pode preparar um assistente de IA para te ajudar no processo de reconhecimento desses padrões. Quer seja porque ele te dá um apoio com o tratamento de dados, com a visualização, com a estatística da coisa toda, quer ser porque ele pode ser uma interface de um contato mais familiar, às vezes, né, menos matemático. A gente vive num país que tem suas próprias questões com letramento matemático, mas ela te ajuda por uma via do discurso, da fala, a entender quais são os padrões que aquela interface de apoio percebe que parece saltar à vista, e às vezes ajuda você a fazer um processo de categorização, de hierarquia, de fatores, de pesos, de elementos que te ajuda nesse primeiro momento para o reconhecimento do padrão. Perfeito. E a partir daí, na segunda parte, com previsão, né? Porque em última instância você vai querer ter, provavelmente, né, no contexto aplicado, uma ação em relação àquilo. Então, às vezes, você vai definir um plano de ação, quer seja para o seu paciente no consultório, quer seja num serviço que você está coordenando, e você precisa ter um parâmetro de controle para você ver, né, se você está conseguindo ser eficiente, eficaz no que você está propondo e produzindo, quer seja porque você vai precisar ter um ponto de referência para definir. E agora? O que eu faço agora que eu sei que fulano tem depressão, tem TDAH? E você consegue ter um portfólio de opções, né, que às vezes você mesmo pode alimentar como terapeuta com a IA, que te ajuda a identificar as coisas que você sabe fazer bem, que você já usa bem, que funcionam com seus pacientes, e ele vai te ajudando a catalogar para te gerar uma interface do tipo, olha, Fernanda, eu já vi que quando você teve pacientes que tinham esse perfil, você usou essa dinâmica, esse filme, e vai te orientando a partir da sua própria prática, né? Ou te ajudando a expandir. Poxa, eu fiz tal coisa com o meu paciente e eu gostei muito dos resultados. Que tipo de outros filmes, fontes, referências técnicas eu posso usar como base se eu quiser fazer isso novamente, né? E te ajudar com a diversificação do repertório de um jeito que seja minimamente sustentado em evidências, né? Claro. Nossa, te escutando, eu me lembrei muito do livro, né, de terapia baseada em processos, né, Reis Hoffman, né, quando eles vão falar sobre análise de redes. Claro. Né? O quanto que seria importante a gente ter acesso ao máximo de dados possíveis das pessoas que a gente atende para fazer essa previsão dos padrões. Então ele dá o exemplo, inclusive, né, se você tiver acesso, por exemplo, à localização e você souber que se ele estiver em determinada área, num estado de ansiedade X, num contexto de vulnerabilidade por conta de conflitos familiares, ele tem uma probabilidade de ter recaídas. Você poderia acionar esse paciente e já dar um direcionamento, já fazer um manejo para evitar essa recaída. É muito interessante isso, porque no final isso casa muito com uma perspectiva de prevenção, né, como você está colocando. E aí, quando você olha para os dados, eu sempre falo, a IA ela é um recurso na ponta, que hoje está todo mundo falando, mas que tem muitos recursos da base, né, do que são as técnicas de modelagem de dados, que às vezes a gente consegue fazer antes, né? Para você chegar na IA, ela se fundamenta sobre técnicas de processamento da linguagem natural, né, de grandes modelos de dados, que foi, acho que, né, o gancho que você puxou, e eles por si mesmos, às vezes, ajudam a gente, sem essa interface que tem, digamos, alguém falando com você, né, o ChatGPT, por exemplo, o Claude, né, você consegue usar diretamente a ferramenta. Então, qual que é o seu problema com a IA? É o que ela consegue fazer de bons chutes estatísticos ou é porque ela comete erros e não assume? Ela comete erros e não assume para você por uma questão do desenvolvedor. Mas você pode, né, criar um ambiente com essa interface de LLM para você fazer um tratamento específico. Por exemplo, né, eu participei de um processo em que a gente usava algumas ferramentas assim, de tarefas de psicologia experimental para conseguir prever quando uma pessoa ia entrar em fadiga atencional. Né? Que é basicamente quando você, mesmo quando está no melhor do seu esforço e foco, você já não consegue sustentar a atenção, a qualidade do funcionamento executivo para você avaliar riscos, por exemplo, e que muitas vezes leva na indústria a acidentes,
ao erro humano, que expõe a pessoa, os demais, né? Sim. E o processo como um todo produtivo ao acidente. Sim. Então, claro, você tem como... A pessoa ela pode autodeclarar e dizer, hoje eu não estou bem. Mas você tem várias razões que levam a pessoa a precisar estar no trabalho, né? A gente nem tem como aprofundar muito nesse pedaço aqui. Mas quando você pega e olha especificamente em tarefas de aprendizagem implícita, que não precisa que a pessoa diga para você que ela está aprendendo, e você vai olhar para como flutua o desempenho dela dia a dia, você consegue ter um parâmetro em que a pessoa é seu próprio controle e você programa um aplicativo só com estatística, sem a interface da IA generativa, que te permite ter um parâmetro confiável, baseado em evidências, com uma trajetória, dependendo da tarefa, de 100, 150 anos, perfeitamente suficiente para você dizer, essa pessoa aqui hoje não está muito bem, que tal ela, antes de entrar na operação, passar no serviço, no SESMIT, né, no Serviço de Saúde do Trabalhador, porque isso vai ajudar num protocolo de cuidado com ela, não é punição, né, e produtivismo, você não está bem, então hoje, né, não vai ser descontado, não, é dentro de uma perspectiva de cuidado, mas um cuidado orientado. Sim, sim, e uma das coisas que me ocorreu quando a Fer estava terminando de prestar o estudo dela foi... E eu tô aproveitando que você, enfim, alguém que é da saúde mental, mas também entende um pouco dessa parte de dados, como seria para calibrar uma tecnologia para que ela fosse específica para isso? Porque é diferente você usar um ChatGPT, né, um Claude, como você falou, e você ter uma ferramenta que fosse específica para isso. Porque, de fato, eu acho que tem alguns processos que transversais, eu diria, de diferentes perspectivas teóricas em psicoterapia, que poderiam se beneficiar disso. Eu fico pensando, por exemplo, quanto que uma IA bem treinada não poderia ajudar muito a coletar dados relativos ao que a gente chama de entrevista motivacional, sabe? De identificar exatamente, né, em que quão disposto à mudança e propenso à mudança esse paciente está, e que é muito importante antes de você começar, por exemplo, terapia para transtorno por uso de substância e outros transtornos, você tem que ter muito claro, né, onde que o paciente está ali, otherwise, de outra maneira, a sua intervenção pode muito facilmente ser até iatrogênica. Sim. Como que você acha que a gente criaria essa IA? Já imagino que está sendo feito, né? Como isso está sendo feito? Os psicólogos estão treinando? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é físico teórico, e parte do trabalho dele é ensinar uma IA específica a resolver problemas de física teórica que a IA ainda não sabe fazer. Sim, certo. Eu vou responder talvez do meu lugar de psicólogo experimental, com todos os vieses que ele traz, que é com psicologia experimental e ciência básica. Porque não se faz IA sem grandes bancos de dados. E aí a gente volta para talvez aquele que é o nosso Brasil maior gargalo, né? Nós somos um lugar que, em especial na psicologia, uma área que tem muitos espaços de formação pós-graduada e em pesquisa relativa a outras áreas brasileiras, especificamente no que se refere à produção das evidências em ciência básica da psicologia, a gente não tem. E sem dados não se faz IA. A IA ela só consegue palpitar para você, identificando esses padrões e predições com base nos grandes bancos de dados. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, com certeza, é o cultivo de processos que permitam a acumulação de dados, né? Alimentar uma cultura de transparência em relação aos dados, né? Que ele permite de dois lados, né? Ele tem uma frente que tem um apoio direto para a ciência, né? E a sua crise de replicabilidade, mas que tem um apoio direto para economia, porque com dados você inova sobre eles, com a IA ou com outros recursos tecnológicos. Então a gente precisa criar e treinar os nossos alunos. E essa é a segunda, talvez, frente de grande gargalo, né? A gente tem cada vez menos espaço de formação na graduação para a ciência básica da psicologia. A psicologia experimental em nível individual, em nível da psicologia social cognitiva, né? Nos fundamentos biológicos da coisa toda, em genética, nível celular, nível ecológico e tudo mais. E isso tudo enfraquece o nosso potencial como profissão, né, de fato contribuir para a inovação, porque no final quem está apoiando essa inovação no Brasil hoje é a engenharia, porque percebe o potencial, né? Então eu falei de algumas experiências minhas aqui, quase todas elas eram encabeçadas, lideradas, propriedade de engenheiros, matemáticos e físicos, né? A gente tem uma experiência muito interessante que vem
da empresa da Sensorial, né, que é uma empresa de colegas que vieram da USP de Ribeirão Preto, gente da psicologia e da biologia, que começaram usando as tarefas para desenvolver uma interface que permitia ali, num primeiro momento, trabalhar com atletas de alto rendimento, que depois foi para trabalhar com envelhecimento e que hoje é basicamente um espaço de inovação e de serviços a partir também do recurso de exposição às tarefas de psicologia experimental, acumulação de um banco de dados e inovação a partir disso. Eu acho que é um ótimo exemplo, porque são pessoas que vieram do laboratório básico e estão na fronteira da inovação, que tem uma viabilidade técnica, uma viabilidade de mercado, e que eu acho que dão a deixa do que pode ser essa psicologia daqui para frente. Que ela é também... Claro, ela tem os cuidados da saúde mental, elas têm os cuidados do neurodesenvolvimento, mas de uma perspectiva muito diferente. Porque no final, a gente também, partindo desses temas, você precisa treinar para coisas que vão muito além do cuidado, da escuta, do acolhimento, sim, que são importantes, mas você precisa treinar no letramento digital, no letramento matemático e no letramento científico, que são um gargalo muito real, né? Da nossa formação e da atuação. E te escutando, menino, eu fiquei pensando o quanto que isso é um gargalo que vai ser resolvido ao longo de anos. Eu fiquei me perguntando se eu sou um aluno de psicologia agora, que infelizmente a minha faculdade não tem esses elementos de formação tão relevantes. Existe formações complementares, não vou te pedir para citar especificamente algum lugar ou outro, Sim. mas assim, existe uma área de formação complementar que pode ser buscada por esse profissional ou pelo psicólogo que já está formado, já está atuando, mas teria interesse? Eu entendo que a gente está num momento de desenho desse mercado de formação, né? A leitura que eu tenho é que talvez até antes dos projetos políticos pedagógicos e dos corpos docentes se identificarem essa lacuna, o que a gente vê tem uma geração da graduação que sabe que tem alguma coisa esquisita nessa formação, que não está contemplada e que acaba indo buscar recursos para aprender a programar, aprender o mínimo uma noção de dados e acaba experimentando, né, num percurso ali muito de tentativa e erro com algumas ferramentas. E eu falo isso muito tranquilamente, porque eu vejo os meus alunos chegando e fazendo, olha, eu criei com essa ferramenta de gestão de processos uma coisa que é quase um protoesqueleto de uma ferramenta de gestão para consultórios e coisa e tal. Ou então um aluno que chegou e ele desenvolveu por conta própria, né, por curiosidade do que ele ia lendo nos livros, várias tarefas em uma interface HTML que você em qualquer navegador abre e pode jogar tarefas de psicologia experimental e por consequência então, se é HTML, pode ser online, eu posso acumular um grande banco de dados, eu posso traduzir para vários idiomas e rodar no mundo todo, né? E aí, muito potencial chegando. O que falta às vezes é um direcionamento específico para a psicologia, para a neurociência, para os temas do comportamento e da cognição. E aí são, de fato, acho que poucos os lugares que são convidativos, principalmente quando a gente pensa não em pesquisa, porque, de fato, a gente tem alguns programas que têm, eu vou dizer assim, quase uma vocação, né, para inovação nesse sentido, em pesquisa básica. Casos mais pontuais, né? Eu acho que a Universidade Federal do ABC ela é muito forte nisso, porque é uma instituição sem departamentos, é uma instituição muito mais de uma cultura colaborativa e interdisciplinar, né? Do que alguns, às vezes, programas que são mais próximos da gente da psicologia. Mas, como um espaço de incubação e inovação, eu acho que a gente ainda está por construir isso. De repente, é a gente aqui, quem está vendo, que vai no final inventar. Você trouxe esses seus alunos, né? Eu fico pensando, né? Aprendendo por tentativa e erro, se expondo, aprendendo programação. Sim. Eu fico pensando quanto talvez a gente esteja assistindo a primeira, né, geração de futuros formadores. Isso. Talvez eles irão fazer esse retorno para a psicologia com uma análise crítica e com propostas. Acho que vai depender um tanto do espaço que eles vão conseguir galgar dentro dos espaços institucionais, né? Porque também tem um tanto dessa tensão entre o que é criado fora da universidade e o dentro da universidade e o status, né, científico e profissional que às vezes vai estabelecendo barreiras que são, no final, contraproducentes para todo mundo, né? Para quem está na universidade e para quem está fora. Sim. Eu acho que você usou uma palavra em algum momento, letramento. Eu acho que é uma coisa que...
são tecnologias muito recentes, sobretudo, enfim, os Large Language Models e todas essas tecnologias como ChatGPT, Claude, etc. Então, provavelmente é uma questão de tempo, eu acho, que para isso acontecer. E o letramento, eu acho que é o que vai garantir que eles se tornem menos reféns da tecnologia e possam ter um pouco mais de autonomia na lida com ela. Uma última coisa que eu queria que você deixasse para quem está assistindo, para nossa audiência, a IA está correndo os nossos cérebros, brain rot. O que você acha para pais, professores, educadores que somos também? Sim. O que você diria? Claro, vai ser um pouco de, né, como dizia um queridíssimo professor meu lá da UFPA, né, um pouco de interpretação a priorística baseada em observação assistemática. Quer dizer, né, no final é a minha opinião e nada muito além disso, né? Mas eu entendo que quanto menos familiaridade a gente tem com o que é o processo de conhecer, mais tende a aprofundar esse efeito de brain rot, né? De dar uma confundida na cabeça mesmo. Porque quando você entende bem a diferença entre opiniões e fatos, né? Quando você sabe bem, conhece o seu processo de conhecer e você vai vendo, quando você está organizando as ideias, onde você foi dando saltos e onde talvez tenha um gargalo de erro, você vai identificando na hora de escrever o que você não sabe, o que falta, você vai marcando e você vai expandindo a partir daí. Se você usa a IA como uma maneira, de novo, de transformar essa coisa intuitiva em uma forma sistemática de abordar o conhecimento, onde ela vai vir para te dizer, olha, eu sei que tem pelo menos esses 30 artigos de alto impacto que falam sobre esse tema, que tal você dar uma olhada? Eu acho que tem um potencial enorme da gente sair de onde a gente está, que é uma ciência que ela ainda tem um fazer extremamente artesanal na sua racional da coisa toda, para uma abordagem um pouco mais sistemática. Agora, quanto menos a gente tem familiaridade com o saber, é mais fácil de recair no risco do escreve para mim aí um texto de 2.000 palavras sobre tal coisa e tal coisa. De terceirizar. E aí é inevitável, né, que a gente gere esse brain rot. Super obrigado pela presença, Luiz Henrique, foi excelente. Muito obrigado. E obrigado à nossa audiência. Esperamos vocês no próximo episódio. Não deixa de ativar o sininho, curtir nosso canal, seguir nosso canal. E é isso, até o próximo episódio de Evidentemente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.